Olá pessoal, estamos de volta com a terceira temporada do EpiDeep Podcast. E neste primeiro episódio da temporada, vamos abordar um tema muito recente que causou e continua causando grande comoção pública no Brasil e um impacto gigantesco em diversos aspectos da vida de grande parte da população do Rio Grande do Sul, após as recentes inundações e enchentes que acometeram quase todo o estado. Os desastres ambientais são resultados de eventos adversos, podendo ser naturais ou provocados por humanos dentro de um ecossistema vulnerável, podendo causar não apenas danos ambientais, materiais, econômicos e sociais, como também prejuízos importantes no âmbito da saúde pública. As enchentes e inundações são desastres naturais globais, enquanto os alagamentos urbanos frequentemente acontecem devido à infraestrutura inadequada e planejamento urbano deficiente, como construções em áreas de risco e falta de drenagem. Estes termos muitas vezes podem parecer confusos, mas basicamente podemos considerar que alagamento é o termo usado para designar o acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbanos em pontos isolados, enquanto a inundação é quando a água de um rio ou canal transborda, alcançando as áreas próximas. Em situações de inundações e alagamentos, as consequências ambientais aparecem primeiro e estão diretamente relacionadas aos impactos na saúde da população afetada, uma vez que ocorre a contaminação biológica e química da água para o consumo humano, de alimentos, do solo. Acontece também o comprometimento da rede de abastecimento de água, da rede de serviço de coleta e tratamento de esgoto e dos serviços de coleta e disposição do lixo. Além disso, alteram os ciclos de vida de insetos vetores, hospedeiros e reservatórios de doenças. As chuvas e as inundações que afetaram milhões de pessoas recentemente no Rio Grande do Sul deixaram milhares de pessoas desabrigadas e provocaram dezenas de mortes. Mas em termos de saúde pública, as consequências deste desastre continuarão por bastante tempo, exigindo, portanto, uma organização e planejamento cuidadoso das autoridades de saúde na contenção e para minimizar possíveis danos. Nessas situações, as doenças e os agravos à saúde da população costumam aparecer em ondas, dependendo do tipo de exposição e do período de incubação dos patógenos, como vírus, bactérias e parasitos. O contato das pessoas com estes patógenos pode acontecer de diversas maneiras. Muitas pessoas precisaram sair de suas casas a nado e, neste processo, tiveram contato pela pele e mucosas ou ingeriram acidentalmente a matéria orgânica que saiu de bueiros e esgotos e se misturou à água das enchentes. Além disso, neste processo, algumas pessoas acabaram se ferindo com pedaços de vidro, madeira e outros materiais cortantes, o que facilitaria a entrada de patógenos no organismo humano. Sem dúvida, a principal causa do surgimento das primeiras doenças nessas situações é o contato com a água contaminada, que gera a primeira onda de doenças, aumentando consideravelmente o número de casos de gastroenterites, diarreias e infecções de pele. Após 7 a 10 dias, a segunda onda de doenças começa a aparecer. São doenças como a leptospirose, o tétano e a hepatite A. A leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira, que está presente na urina de ratos, por exemplo, e se mistura na água que é acidentalmente ingerida ou que entra em contato com lesões na pele ou na mucosa da boca, olhos e nariz, por exemplo. O tétano é outra doença bacteriana que pode se disseminar com facilidade em casos de inundações como a do Rio Grande do Sul, uma vez que entulhos e destroços contaminados podem ser levados pela força das águas, podendo provocar ferimentos nas pessoas, funcionando então como uma porta de entrada para a bactéria, que é capaz de produzir uma toxina bastante danosa para o sistema nervoso humano. Já a hepatite A é uma doença viral que afeta o fígado e que também pode ser transmitida por meio da água e alimentos contaminados com o vírus. Já na terceira onda, é comum aumentar a incidência de arboviroses, um grupo de doenças causadas por vírus e transmitidas por artrópodes vetores, como a dengue, por exemplo. As inundações deixam muitas áreas com água parada, que são criadouros ideais para mosquitos como o Aedes aegypti,
ou favorecem o surgimento de novos criadouros para a fêmea do mosquito dentre os destroços. No caso do Rio Grande do Sul, a dimensão dos possíveis novos casos de dengue ainda é incerta, devido às temperaturas mais baixas registradas no estado neste momento. Mas é possível que um pequeno aumento da temperatura no estado, mesmo que por um curto período de tempo, já seja suficiente para elevar os casos de dengue e de outras arboviroses nos locais mais afetados pelas enchentes. Além do aumento significativo nos casos de doenças infecciosas, estes desastres ambientais trazem ainda vários outros desdobramentos para a saúde pública do pessoal afetado. Como consequência da aglomeração de diversas pessoas em abrigos comunitários, é comum o aumento de doenças respiratórias, por exemplo. Essa situação favorece a transmissão de vírus causadores de resfriados, de gripe e da Covid-19, que encontram condições propícias para se espalhar com facilidade. Abrigos improvisados e com higiene precária também reúnem as condições para a dispersão de ectoparasitos, como o ácaro causador da sarna e a infestação por piolhos. Durante estes desastres, o foco das autoridades acaba sendo o socorro emergencial das pessoas que mais precisam. Dessa maneira, todas as outras doenças que continuam acometendo a população acabam ficando desassistidas. Para complicar ainda mais a situação, estes desastres acabam gerando uma demanda que excede a capacidade de resposta dos serviços de saúde pública. Geram danos e destruição à infraestrutura física e funcional de hospitais e unidades de saúde e impacto nos recursos humanos dos serviços de saúde, comprometendo seu funcionamento adequado. E não podemos nos esquecer dos impactos na saúde mental da população afetada, aumentando significativamente os casos de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade e depressão. Para quem vive ou se encontra em locais acometidos por inundações e enchentes, a prevenção deve ser direcionada na contenção de maiores danos. Deve-se evitar ao máximo o contato com a água da enchente e, caso não seja possível, evitar pelo menos o contato da água no rosto, usar luvas e botas longas de borracha, lavar o corpo imediatamente após o contato com a água da enchente, cobrir cortes e feridas, descartar todo o alimento que teve contato direto com a água e higienizar muito bem os alimentos que ainda possam ser aproveitados. E sem dúvida, uma das principais maneiras de prevenção de doenças infecciosas nestas situações é manter a vacinação em dia. Existem vacinas disponíveis pelo SUS para as doenças como tétano, hepatite A, gripe, Covid-19 e dengue. Mais uma vez, as vacinas são nossas aliadas e podem salvar muitas vidas. Por hoje é só. Até o próximo episódio, pessoal!